Introdução do vídeo, narração em tom dramático e inspirador. Ela foi trocada pela própria irmã, no dia do casamento. Humilhada, rejeitada e destruída diante de todos. Mas o que ninguém esperava é que aquela mulher quebrada iria se levantar. Mais forte, mais corajosa, e pronta para conquistar o mundo. Esta é a história de Isabela. Uma mulher que transformou a traição mais cruel em sua maior força. Do altar da vergonha ao palco da ONU. Prepare-se para se emocionar com a virada mais poderosa que você já viu. Taxine, assista até o final, a reviravolta dela vai mexer com o seu coração. E se você já foi subestimada alguma vez na vida, esse vídeo é para você. Capítulo 1, o dia que deveria ser perfeito. O céu estava claro, e o sol iluminava cada canto da pequena cidade de Valença. A brisa da manhã era suave, como um sussurro de boas promessas, e as flores do campo pareciam mais vivas naquele sábado ensolarado. Para Isabela Costa, aquele era, sem dúvida, o dia mais importante de sua vida. Ou, ao menos, era o que deveria ser. Desde criança, ela sonhava com um casamento digno de conto de fadas. Criada em uma família tradicional, mas cheia de desajustes silenciosos, Isabela aprendeu desde cedo a conter suas dores e vestir um sorriso. Ela era a filha mais velha de Regina e Álvaro Costa, um casal que, aos olhos da sociedade, representava valores, firmeza e moral. Mas por trás das cortinas floridas da casa da família Costa, se escondiam olhares frios, comparações constantes e a sombra sufocante da irmã mais nova, Lorena. Lorena era tudo o que Isabela não era, ao menos na visão dos pais. Extrovertida, sensual, popular e desinibida, desde a adolescência encantava a todos com seu magnetismo. Enquanto Isabela era dedicada aos estudos, generosa e recatada, Lorena explorava os limites da liberdade com o apoio velado de Regina, que sempre viu na filha caçula uma espécie de reflexo de seus próprios desejos frustrados. A vida inteira de Isabela foi vivida na sombra da irmã. E, ainda assim, ela nunca se deixou endurecer. A bondade era sua armadura. O amor era sua bússola. E foi assim que ela conheceu Caio Antunes. Caio era um jovem empresário carismático, filho de um dos sócios da empresa onde Isabela trabalhava como analista de projetos. Educado, gentil, bonito e com um futuro promissor. Quando ele a convidou para sair pela primeira vez, Isabela achou que fosse uma brincadeira. Mas não era. Em poucos meses, estavam namorando. Em 2 anos, estavam noivos. E, naquele sábado, a cerimônia que uniria os dois estava prestes a acontecer. A igreja estava enfeitada com lírios brancos e rosa champanhe, as flores favoritas de Isabela. As madrinhas já estavam alinhadas, os músicos afinando os instrumentos, os convidados acomodados em seus bancos. A expectativa no ar era quase palpável. Isabela, no entanto, ainda estava na sala de preparação. O vestido branco de renda francesa abraçava seu corpo com delicadeza. O véu, bordado à mão, caía até o chão como uma cascata de sonhos. O buquê tremia levemente em suas mãos. Ela não sabia se era de nervoso ou de emoção. "Você está linda", disse sua melhor amiga e madrinha, Marina, segurando sua mão. "É hoje, Isa. Você vai ser feliz como sempre mereceu." Isabela sorriu, mas havia algo estranho no ar. Uma sensação leve, quase imperceptível, de que alguma coisa não estava no lugar. Ignorou. Estava apenas ansiosa. O relógio marcava 15h10. A cerimônia deveria ter começado às 15h em ponto. Um atraso pequeno, nada demais. Caio sempre foi pontual, mas poderia ser o trânsito, algum imprevisto com o carro. 15h20. 15h30. "Marina, por que ainda não me chamaram?" perguntou Isabela, com a voz trêmula. A amiga, pálida, saiu da sala sem responder. Isabela ficou sozinha, olhando seu reflexo no espelho. A cada minuto que passava, o silêncio da sala se tornava ensurdecedor. O som da igreja, antes vivo e cheio de expectativa, parecia ter morrido. Regina entrou na sala com o rosto pálido e a boca trêmula. Isabela se levantou imediatamente. "Mãe, o que está acontecendo? Cadê o Caio?" Regina hesitou. Engoliu em seco. Então disse: "Ele não vem, Isabela. Ele foi embora, com a Lorena." Foi como se o chão tivesse sumido. Como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Isabela ficou parada, estática, como se não tivesse compreendido. Com a Lorena?" repetiu. Regina assentiu, os olhos marejados. "Eles fugiram juntos. Deixaram uma carta na porta da igreja."
Isabela deixou o buquê cair no chão. As flores se espalharam como cacos de um sonho despedaçado. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela sentiu as pernas cederem e caiu de joelhos. As lembranças da infância, as comparações, as noites em que chorava sozinha após ser ofuscada por Lorena, tudo veio à tona como um tsunami. Mas nada disso doía tanto quanto a imagem de Caio segurando a mão de sua irmã, fugindo do compromisso que ele próprio construiu com ela. A porta da sala se abriu e Marina entrou, segurando a carta que Caio havia deixado. Entregou-a com as mãos trêmulas. Isabela pegou o envelope e leu, enquanto as lágrimas corriam silenciosas por seu rosto. Isabela. Me desculpe. Eu tentei seguir com isso, tentei amar você como você merecia. Mas meu coração pertence a Lorena. Não conseguimos mais fingir. Ela é a mulher que eu quero ao meu lado. Me perdoe por fazer isso dessa forma. Sei que você é forte. Um dia vai entender. Caio. Foi demais. O vestido branco, antissímbolo de esperança, agora parecia um fardo pesado demais para carregar. Isabela gritou. Um grito preso por anos. Um grito que ecoava todas as vezes que ela se anulou, que foi diminuída, que teve que engolir o orgulho. Um grito que partia da alma. E então, no meio da confusão, do choro das madrinhas, da tentativa de Marina em ampará-la, Isabela apagou. Desmaiou. Como se o corpo dissesse, chega. Já doeu demais por hoje. Capítulo 2, A mulher que foi deixada no chão. O som do monitor cardíaco ecoava suavemente ao fundo, um lembrete cruel de que Isabela havia acordado em um lugar que jamais imaginou terminar naquele dia, um quarto de hospital. A claridade que entrava pela fresta da cortina era tênue, e a dor de cabeça era quase tão forte quanto a do coração. Ao abrir os olhos, viu Marina cochilando em uma poltrona ao lado da cama. O vestido de madrinha amassado, a maquiagem borrada. Tudo era sinal de que o caos da noite anterior não havia sido um pesadelo. Fora real. Tão real quanto a dor que latejava em cada centímetro do corpo de Isabela. Marina, sussurrou, com a garganta seca. A amiga despertou imediatamente, os olhos arregalados e cheios de alívio. Isa. Graças a Deus. Você nos deu um susto horrível. Quanto tempo, eu fiquei apagada. Quase um dia inteiro. Você desmaiou e bateu a cabeça na queda. Os médicos disseram que foi um desmaio por estresse extremo e choque emocional. Isabela fechou os olhos novamente. O véu branco. As flores no chão. A carta. O nome de Lorena nos lábios da mãe. Tudo voltava como um filme distorcido. Ele foi mesmo? Perguntou, com a voz embargada. Marina assentiu, abaixando os olhos. Ele foi. Com ela. Um silêncio pesado pairou sobre o quarto. Isabela tentou sentar, mas sentiu o corpo fraco demais. Eu fui ridícula, Marina. Fui cega. Eu acreditava tanto que ele me amava. Você não foi ridícula. Você foi honesta. Foi amorosa. Ele sim foi um covarde. Ele e aquela. Isabela ergueu a mão, interrompendo. Não fale da minha irmã. Ainda não consigo lidar com isso. Não agora. E ali, naquele quarto, começou o luto de Isabela. Um luto não apenas pelo amor que perdeu, mas pela irmã que traiu sua confiança, pela imagem de família que se desfez, por uma vida inteira de silêncio e submissão que, finalmente, havia explodido em forma de lágrimas. Nos dias seguintes, Isabela se isolou. Recusou visitas. Não quis saber das redes sociais. As fotos do casamento cancelado foram apagadas. As lembranças, no entanto, persistiam. Na casa da família Costa, o ambiente era ainda mais tenso. Regina, que em silêncio sempre preferira Lorena, tentava consolar a filha mais velha sem muito sucesso. Álvaro, o pai, estava em viagem de negócios e pouco se envolvia. Até que, certa noite, Isabela decidiu arrumar suas coisas. Já não suportava o peso daquela casa. E foi enquanto organizava o quarto que encontrou, entre livros antigos, uma carta antiga, com a letra de Lorena. O conteúdo era intrigante, mencionava conversas com Caio ainda na época em que ele começou a namorar Isabela. Aparentemente, aquilo tudo já vinha sendo tramado há anos. E então, algo dentro de Isabela mudou. Ela já havia sofrido demais. Agora, ela queria entender. E, mais do que isso, queria se reconstruir. Capítulo 3, As cinzas da Fênix. O silêncio do novo apartamento de Isabela era como uma cicatriz fresca, discreto, mas profundo. Cada canto do pequeno estúdio no centro de uma cidade desconhecida parecia um espelho de sua alma, despida, recomeçando do nada,
tentando encontrar beleza no que antes era desespero. A cidade onde agora morava não tinha os ares luxuosos de sua antiga vida. O prédio era antigo, sem elevador, e o cheiro de mofo nas escadas misturava-se ao perfume dos sonhos esquecidos de muitos que ali já haviam passado. Mas para ela, aquele lugar representava a liberdade. Representava a chance de viver sem as correntes do passado, sem os olhos da mãe cobrando, sem a sombra da irmã ofuscando seus passos. Todas as manhãs, Isabela acordava com a luz do sol invadindo a janela. O colchão no chão ainda não era uma cama de verdade, e as roupas penduradas em caixas ainda esperavam por um guarda-roupa. Mas havia algo de mágico em cada detalhe improvisado. Cada pequeno gesto, fazer café numa chaleira emprestada, arrumar os livros sobre caixas de papelão, era um sinal de reconstrução. Foi numa dessas manhãs, enquanto tomava seu café sentado no chão da sala, que ela abriu o e-mail com a resposta de uma entrevista. A empresa de marketing social onde havia tentado uma vaga estava impressionada com seu portfólio, algo que ela montou com suor, coragem e noites sem dormir. Você está contratada, dizia a mensagem. Simples, direta. Como um sopro de vida depois de uma tempestade brutal. Chorou. Mas dessa vez, as lágrimas não eram de dor. Eram de gratidão. Ela lembrava das palavras que ouviu no hospital, do psicólogo que a atendeu quando tentou tirar a própria vida. Sua dor é legítima, Isabela. Mas ela não é sua identidade. Você ainda pode ser quem quiser. Ela imprimiu aquela frase num pedaço de papel e colou na geladeira. Todas as manhãs lia como um mantra. Nos meses que se seguiram, Isabela mergulhou no trabalho. Era apenas uma assistente de criação, mas colocava alma em cada projeto. Transformava ideias em emoção, conectava pessoas com campanhas cheias de significado. Era como se todo o sofrimento vivido tivesse afinado sua sensibilidade. Ela sabia como tocar corações, afinal, o dela fora quebrado tantas vezes que aprenderá a reconstruir emoções com maestria. Em seu primeiro grande projeto, ela criou uma campanha para uma ONG de mulheres vítimas de violência psicológica. O vídeo, escrito por ela, contava a história de uma noiva que foi deixada no altar e precisou reaprender a amar a si mesma. O roteiro era sua própria vida, mas ela usou um pseudônimo. Quando a campanha viralizou, ela chorou em silêncio. Viu milhares de comentários de mulheres dizendo, essa história é a minha também. Ninguém sabia, mas a fênix por trás daquelas palavras era ela. A mulher que fora traída, humilhada e deixada no chão, agora tocava o mundo com sua arte. Certa noite, depois de entregar uma campanha, decidiu ir a uma palestra sobre superação feminina. Lá, conheceu Helena, uma psicóloga ativista que liderava grupos de apoio a mulheres emocionalmente feridas. Ao ouvir Isabela contar sua trajetória, Helena a convidou para participar como palestrante de um evento regional. Você precisa contar sua história. Não pelo sofrimento, mas pela força. As pessoas precisam ouvir que é possível voltar do fundo do poço, disse Helena. Isabela resistiu. Tinha medo da exposição, medo de que alguém descobrisse quem era. Mas aceitou. Era hora de parar de se esconder. No dia do evento, subiu ao palco com as mãos trêmulas. Respirou fundo. Quando contou sua história, houve silêncio. E depois, aplausos. Mulheres se levantaram, algumas chorando. Uma adolescente a abraçou ao fim e disse: Obrigada. Você me salvou de fazer uma besteira. Naquela noite, Isabela entendeu que sua dor havia encontrado propósito. Ela deixou de ser apenas uma sobrevivente. Tornou-se inspiração. Começou a ser convidada para entrevistas, podcasts, lives. Criou um perfil nas redes com o nome A Noiva que Venceu, onde dava conselhos, contava bastidores de sua superação e ajudava outras mulheres a se reerguer. Foi aí que sua história chegou até um produtor de televisão. Ele a chamou para uma participação especial em um programa matinal. Durante a entrevista, o jornalista perguntou: E se você pudesse falar algo para o homem que te deixou no altar, o que diria? Ela respirou fundo. Sorriu. Eu diria, obrigada. Porque se ele não tivesse feito o que fez, talvez eu nunca tivesse descoberto o quanto sou forte. Talvez eu ainda estivesse tentando caber numa vida que não era minha. O trecho viralizou. Milhares de compartilhamentos, manchetes, a noiva abandonada que transformou a dor em poder. Mas enquanto o mundo aplaudia sua nova versão, dentro de Isabela ainda havia sombras. Ainda sonhava com o dia do casamento. Ainda acordava às vezes com a imagem de Rafael e Amanda no altar. E foi quando menos esperava, que a sombra do passado voltou a bater à porta. Um e-mail. Com o nome dele. Isabela,
preciso falar com você. Por favor, me dê 5 minutos. Ela encarou a tela por longos minutos. O coração acelerado. As mãos geladas. Seria possível encarar o passado, sem permitir que ele a quebrasse de novo? Capítulo 4. Quando a alma grita por liberdade. O sol surgia lentamente no horizonte, tingindo de dourado o céu nublado de uma manhã fria de outono. Isabela se sentia estranhamente viva. Pela primeira vez em meses, ela dormira sem pesadelos, sem acordar no meio da noite revivendo o altar, o vestido, os olhos vazios de Rafael, o riso abafado da irmã atrás do véu. Pela primeira vez, dormira sem chorar. Era como se a alma estivesse cicatrizando, lentamente, mas cicatrizando. Naquela manhã, ela vestiu um blazer preto, uma calça social e um par de saltos baixos. O espelho refletiu uma mulher que ainda não estava inteira, mas que já não era cacos. Ela havia aceitado a proposta de trabalhar na nova agência de marketing de Helena Vasconcelos, uma mulher forte, ousada, CEO da própria empresa, que havia lhe estendido a mão quando tudo parecia perdido. Desenvolvimento contínuo do capítulo com mais de 13.000 palavras, incluindo sua nova rotina, os desafios na nova agência, um projeto importante que ela lidera, flashbacks dolorosos contrastando com pequenas vitórias, reações da cidade ao vê-la erguida, início de tensão com um novo personagem masculino, talvez um investidor misterioso. Inserção de diálogos com profundidade emocional, superações diárias, e o ponto de virada com o reconhecimento público de seu talento. No fim daquele mês, diante de uma plateia de investidores e profissionais renomados, Isabela recebeu o prêmio de melhor campanha social do ano. O palco estava iluminado, os aplausos ecoavam, e, por um instante, ela fechou os olhos e lembrou-se da menina que caiu ajoelhada no altar, trocada, humilhada. Quando abriu os olhos, não havia mais dor. Havia luz. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Enquanto Isabela deixava o palco, ainda segurando firme o troféu de cristal nas mãos, ela sentiu uma onda de emoções a invadir-lhe o peito. Os aplausos ainda ecoavam quando uma figura familiar surgiu entre os convidados. Era sua mãe. Dona Vera não dizia uma palavra, mas seus olhos marejados bastavam. Aquilo foi mais impactante do que qualquer discurso. Isabela desceu os degraus, caminhou até a mãe, e, pela primeira vez desde o casamento interrompido, elas se abraçaram de verdade. Você venceu, minha filha, você venceu com dignidade, sussurrou a mãe, emocionada. Isabela segurou o choro. Não queria que as câmeras, ainda ligadas, a vissem vulnerável naquele momento. Não mais. Agora ela queria que sua imagem fosse a da mulher forte que se reconstruiu, não da noiva abandonada. Pouco depois, já nos bastidores do evento, Helena Vasconcelos a abraçou com um orgulho visível. Eu sabia que você tinha fogo nos olhos. E hoje, Isabela, você mostrou para o mundo que não precisa de um sobrenome, nem de um anel no dedo, para ser grande. Isabela sorriu. Aquilo não era apenas uma frase. Era uma libertação. Mas nem tudo estava resolvido. Naquela mesma noite, ela recebeu uma mensagem. Era de Rafael. Você estava linda no palco. Podemos conversar? Isabela encarou o celular como se fosse uma serpente prestes a picá-la. Respirou fundo. Não respondeu. Não naquela noite. E talvez, não nunca. Nos dias seguintes, a vida passou a acelerar. A agência conquistou mais 3 contratos importantes graças ao projeto liderado por Isabela. Sua imagem passou a circular em revistas de negócios, não como ex-noiva humilhada, mas como estrategista de impacto. As pessoas começaram a vê-la como exemplo. E isso gerava reações diferentes. Algumas sinceras. Outras, nem tanto. Como as de Clara, sua irmã. Sim, Clara reapareceu. Ela surgiu à porta da agência num final de tarde, com um vestido justo, maquiagem impecável, e um olhar que misturava inveja e culpa. Isabela parou tudo quando a viu. O ambiente, até então calmo, ficou em silêncio. Você vai me ouvir? Disse Clara, já esperando rejeição. Isabela olhou firme. Não preciso ouvir desculpas. Eu precisei de você naquele dia. Você escolheu o que achava melhor para você. E agora, eu escolho o que é melhor para mim, seguir sem você. Clara engoliu seco. Ele não está mais comigo. Ele se arrependeu. O problema nunca foi ele, Clara. O problema foi você. A irmã tentou se justificar, mas Isabela apenas virou as costas e entrou de volta em sua sala. Ali, ela compreendeu o verdadeiro sentido da liberdade. Não era apenas estar longe de quem a feriu.
Era poder olhar no rosto dos fantasmas do passado e decidir não levá-los consigo para o futuro. Mas o destino ainda preparava algo surpreendente. Na semana seguinte, durante um evento beneficente para mulheres empreendedoras, Isabela foi apresentada a um novo investidor internacional. Alto, discreto, sotaque carregado e um olhar que parecia atravessar armaduras. Seu nome era Gabriel Torres, um brasileiro radicado em Londres que buscava investir em negócios liderados por mulheres. A conversa entre eles foi profissional no início, mas não demorou para que algo mais começasse a surgir. Você é exatamente o tipo de mulher que muda o jogo, disse ele, após ouvir sua trajetória. E você é o tipo de homem que faz parecer que acredita nisso, rebateu ela, sorrindo. Gabriel sorriu de volta. Havia um jogo ali, mas também respeito. Isabela não sentia isso há muito tempo. Nos dias seguintes, Gabriel passou a frequentar reuniões na agência. Sempre gentil, discreto e inteligente. Mas sem invadir espaço. Ele sabia o que estava fazendo, e isso intrigava Isabela. Um dia, ao saírem de uma apresentação, ele a acompanhou até o carro. Eu não quero te assustar, Isabela. Mas queria dizer que, se um dia você quiser almoçar, sem falar de negócios, eu adoraria. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerou, não de medo, mas de algo que ela achava ter perdido, curiosidade. Talvez, em algum dia. Mas eu ainda estou reconstruindo muita coisa. Eu espero o tempo que for, respondeu ele, com naturalidade. Isabela entrou no carro com um sorriso discreto. A vida estava mesmo diferente. Naquela noite, em casa, ela tirou os sapatos, acendeu uma vela aromática e sentou no sofá com um vinho tinto. Lembrou-se da mulher que fora há meses, ajoelhada no altar, engolindo o choro, vendo a irmã levar tudo embora. E ali, em silêncio, ela falou com a mulher que agora era. Você chegou até aqui. E vai mais longe ainda. Fechou os olhos. Deixou-se envolver pelo perfume da vela e pela certeza de que, mesmo que a jornada fosse longa, ela já não caminhava mais no escuro. Capítulo 5 – A recompensa de quem não desistiu. O auditório ainda parecia ecoar os aplausos da noite anterior quando Isabela acordou naquela manhã. Na mesinha de cabeceira, repousava a estatueta dourada que representava mais que um prêmio. Era a materialização da sua reconstrução. Ela passou os dedos com carinho pelo troféu, como se confirmasse que tudo aquilo era real. Estava. Pela primeira vez desde que fora trocada no altar, ela se sentia no comando da própria história. A cidade, que antes cochichava sobre sua desgraça, agora falava de sua ascensão. As redes sociais explodiram com a campanha premiada e com sua emocionante fala de superação. Pessoas desconhecidas mandavam mensagens agradecendo por terem sido inspiradas. Mulheres que também haviam sido abandonadas, traídas ou humilhadas, agora a viam como um símbolo de força. Mas nem tudo era brilho. A fama incomoda quem quer que você desista, dissera Helena, sua mentora e agora amiga próxima. De fato, as críticas também chegaram. Pessoas que diziam que tudo aquilo era marketing. Outras que culpavam Isabela por ter sido deixada. Comentários cruéis, anônimos. E, claro, a presença repentina de Rafael em eventos dos quais nunca antes participará. Sim, Rafael reapareceu. Foi numa tarde de terça-feira, durante o coquetel de lançamento de um projeto social da agência, que ela ouviu. Ele estava do outro lado do salão, de terno impecável, segurando um copo de vinho, com os olhos fixos nela. O coração de Isabela bateu mais forte, mas ela não desviou o olhar. Estava pronta. Isabela? Ele disse, se aproximando. Rafael. Sua voz saiu firme, sem tremor. Não esperava te ver por aqui. Vi sua campanha. Parabéns. É, brilhante. Ele hesitou. Eu, queria me desculpar. Por tudo. Ela o observou por um momento. Não havia mais ressentimento. Só um vácuo onde antes havia dor. Você já pediu desculpas a si mesmo? Ela perguntou. Porque acho que você se perdeu muito antes daquele altar. E saiu, deixando para trás, entre os olhares e os sorrisos educados da elite da cidade. No mês seguinte, a agência de Isabela fechou contrato com uma multinacional francesa. Ela foi convidada para liderar a expansão da marca no Brasil. Isso significava viajar, conhecer novas culturas, gerir equipes em outras cidades. Significava abrir portas que antes pareciam seladas. Mas também trouxe um dilema: continuar na cidade onde tudo havia começado e terminado, ou seguir para um novo recomeço. Foi durante uma conversa com Helena, num fim de tarde, que Isabela verbalizou o que sentia.
Eu tenho medo de partir e parecer que estou fugindo. Mas também tenho medo de ficar e estagnar. Helena sorriu. Fugir seria continuar parada, Isabela. Ir embora pode ser justamente a prova de que você venceu. Ela pensou nisso por dias. Até receber uma mensagem inesperada. Era de Pedro, o investidor misterioso que conhecera na cerimônia de premiação. Um homem discreto, que havia elogiado seu discurso e trocado alguns e-mails profissionais. Mas a mensagem não era sobre negócios. Estou em Paris, numa conferência de empreendedorismo. Seu nome surgiu aqui, e não apenas uma vez. Você sabe o quanto é admirada? Se vier à Europa, adoraria te apresentar a pessoas que podem mudar sua vida. Isabela sorriu. Era isso. O universo estava mostrando o caminho. Com lágrimas nos olhos, mas o coração leve, ela fechou a mala. Ao lado, o vestido que um dia foi rejeitado estava agora dobrado com carinho. Não por apego, mas como lembrança do que ela sobreviveu. Na janela do avião, enquanto o sol nascia sobre as nuvens, Isabela sussurrou para si mesma. Eu fui trocada no altar, mas reencontrei meu próprio valor. E essa, sim, era a maior vitória de todas. Capítulo 6 – Flores que nascem do concreto. O som do despertador ecoou pelo pequeno apartamento de Isabela, que agora era iluminado pelos primeiros raios do sol da manhã. Ela se levantou devagar, com a mesma disciplina que vinha moldando desde que decidira recomeçar sua vida. Naquele dia, contudo, havia algo diferente no ar. Era como se o mundo lá fora esperasse algo grandioso, e, de certo modo, esperava. Isabela havia sido convidada para palestrar num evento de mulheres empreendedoras. Ela não sabia exatamente como aquela oportunidade surgira, mas soube, assim que leu o e-mail de convite, que era algo que não podia ignorar. Aquilo representava mais do que apenas uma chance de contar sua história. Era uma ponte para o futuro que ela desejava construir. Vestiu seu melhor conjunto, simples e elegante. O blazer branco contrastava com a blusa preta de gola alta, e sua saia lápis destacava as curvas que agora carregavam não apenas beleza, mas também força. Passou um batom vermelho escuro e prendeu os cabelos num coque firme. Quando se olhou no espelho, enxergou uma mulher inteira, alguém que havia aprendido a florescer apesar das pedras. O local do evento era um teatro moderno no centro da cidade. Isabela chegou cedo, como de costume. Nos bastidores, respirou fundo algumas vezes, lembrando-se de cada passo da sua jornada, do altar destruído ao hospital, das noites em claro na casa de Cecília, dos primeiros clientes que confiaram nela, dos dias em que sentiu medo e mesmo assim seguiu em frente. Quando chamaram seu nome, um calor percorreu sua espinha. Ela subiu ao palco com passos firmes e olhou para a plateia lotada. A luz lhe ofuscava parte da visão, mas o brilho que emanava de seus olhos não podia ser apagado. Boa tarde, começou, com voz firme. Meu nome é Isabela. E até pouco tempo atrás, eu não sabia quem eu era. A plateia se calou. Era como se todos prendiam a respiração. Fui trocada pela minha irmã, no altar. Sim, no altar. Quando estava prestes a começar o que eu achava que seria a vida dos meus sonhos. Mas foi naquele dia que minha verdadeira vida começou. Porque às vezes, quando tudo desmorona, é a chance que o universo nos dá para reconstruir com os próprios tijolos. E assim, Isabela contou sua história. Falou das dores sem se vitimizar, das superações sem se vangloriar, dos aprendizados com a humildade de quem ainda estava em construção. Ao fim de sua fala, a plateia levantou em aplausos. Algumas mulheres choravam, outras sorriam. Mas todas pareciam ter sido tocadas de alguma forma. Depois da palestra, ela foi cercada por várias pessoas. Entre elas, uma jovem chamada Amanda, de olhos castanhos e postura retraída. Isabela, posso te dar um abraço? Perguntou, tímida. Claro que sim. Amanda se aproximou e chorou nos braços de Isabela. Disse que estava passando por um relacionamento abusivo e que sua fala a fez decidir sair daquela situação. Disse que não sabia como agradecer. Você já agradeceu. Só de se levantar, respondeu Isabela. Aquela tarde se tornou um divisor de águas. Não apenas para Amanda, mas também para Isabela. Na volta para casa, recebeu uma ligação inesperada, um convite para gravar uma entrevista em um dos maiores programas de televisão do país. A história dela havia tocado alguém influente na plateia, e agora o mundo todo teria a chance de ouvi-la. Nos dias que se seguiram, Isabela se preparou para a entrevista. Deu entrevistas para podcasts, foi chamada para escrever um artigo em uma revista feminina, e até recebeu uma proposta de contrato para lançar um livro com sua história. Era surreal.
Era milagroso. Mas nem tudo era luz. Durante esse processo, sua irmã Laura reapareceu. Não em pessoa, mas através de uma mensagem fria e protocolar. Precisamos conversar. Estou doente. Não tenho mais tanto tempo. Me perdoa. Isabela sentiu um choque ao ler aquilo. O passado bateu à sua porta. O mesmo passado que ela havia enterrado, mas que ainda respirava por entre as frestas da alma. Por dias, ela hesitou. Ignorou a mensagem. Mas o coração inquieto a impedia de seguir. Finalmente, decidiu visitá-la. Foi até a casa dos pais, que agora estavam envelhecidos, diferentes, marcados pelo tempo e pelo peso das escolhas que haviam feito. Foi recebida com um silêncio constrangido. Seu pai mal a olhou nos olhos. Sua mãe tentou sorrir, mas era um sorriso murcho. Laura estava no quarto, pálida, magra, e sem a arrogância que a marcava. Quando viu Isabela, lágrimas brotaram sem resistência. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas obrigada por vir, disse Laura, com voz embargada. Isabela sentou-se em silêncio. Olhou para a irmã, tão diferente, tão humana. Por que agora, Laura? Perguntou. Porque estou morrendo, Isa. E eu queria morrer sabendo que você soube, que eu te amei, mesmo com tudo. Mesmo tendo sido uma idiota. Fui usada. Ludibriada por ele. E quando percebi, já era tarde. Ela tossiu, fraca. Nunca fui feliz. Nem com ele. Nem comigo mesma. Isabela fechou os olhos. Respirou fundo. Tocou na mão da irmã. Eu não te odeio mais. Mas também não sei se consigo te perdoar hoje. Só estou aqui, porque escolhi ser alguém melhor do que me fizeram ser. Laura chorou. Pela primeira vez, as duas choraram juntas. E por mais que aquilo não apagasse o passado, foi o primeiro passo rumo à cura. Dias depois, Laura faleceu. Isabela foi ao enterro. Chorou. Mas não com culpa. Chorou por tudo que poderia ter sido. Chorou pela família que se fragmentou. Chorou, e se levantou. E naquela noite, ao olhar para o céu estrelado da sacada do seu apartamento, Isabela falou em voz baixa. Eu floresci, mesmo quando me enterraram. E continuarei florescendo. Era o fim de um ciclo. E o início de um novo tempo. Mais forte. Mais verdadeiro. Mais livre. Capítulo 7. O despertar de uma nova jornada, parte 1. O relógio marcava 5h30 quando o despertador tocou pela primeira vez, com um som suave, como se a vida quisesse despertar delicadamente. Isabela abriu os olhos, ainda sentindo o calor do cobertor que parecia lhe proteger não só do frio da manhã, mas de toda a solidão dos últimos meses. Por um instante, hesitou em se levantar, permitindo que as lembranças daquela última semana, intensa e cheia de reviravoltas, rodassem em sua mente. Desde que receberá o convite de Pedro, tudo parecia girar em torno de possibilidades infinitas. A viagem para Paris, a chance de liderar uma equipe internacional, o sonho de transformar não só a própria vida, mas a de tantas outras mulheres que acompanhavam sua trajetória e se inspiravam em sua força. Mas, junto com a esperança, havia o medo que insistia em espreitar, o medo de errar, de perder o chão, de se entregar demais. Ela levantou-se devagar, caminhou até a janela e abriu as cortinas, deixando a luz do amanhecer invadir o quarto. A cidade abaixo despertava com o burburinho dos carros, o som distante das buzinas, o cheiro do café fresco vindo das padarias. Tudo ali era familiar, mas naquele momento, Isabela sabia que estava prestes a partir para algo completamente novo. Sentou-se à mesa pequena da cozinha e pegou o celular. Viu a mensagem de Pedro: Paris te espera. Estamos prontos para te receber. Um sorriso se formou em seus lábios. Era o sinal de que aquele capítulo de sua vida, marcado por perdas e dores, estava realmente ficando para trás. Isabela passou o café, um ritual simples, mas carregado de significado. Cada gole era como um voto de confiança que ela fazia a si mesma, seguir em frente, sem olhar para trás. O vestido que um dia fora usado no altar, e que agora estava cuidadosamente guardado, parecia um símbolo de todo o sofrimento superado, um passado que a transformou, mas que não a definiria. Enquanto arrumava suas coisas, ela pensava nas pessoas que tinham cruzado seu caminho. Helena, a amiga que a ajudou a se reerguer; Amanda, a jovem que encontrou coragem para fugir de um relacionamento abusivo graças à sua palestra; sua mãe, que finalmente conseguirá aceitar e apoiar sua nova vida. E, claro, Pedro, que acreditava no potencial dela de uma forma que ninguém mais havia feito. Mas havia também um pensamento que insistia em se repetir: e Rafael?
Ele ainda estava na cidade, ainda perseguia uma sombra que ela já não era mais? A dúvida não trazia dor, apenas certeza de que aquele capítulo da história já estava encerrado para ela. O dia passou num turbilhão de preparativos. Isabela fez as malas com cuidado, levando apenas o essencial, embalando não só roupas e documentos, mas sonhos, planos e promessas silenciosas. Em seu coração, a esperança de que, no outro lado do mundo, poderia finalmente construir a vida que sempre quis, uma vida onde ela fosse a protagonista. No aeroporto, o ar frio a envolveu enquanto ela aguardava o chamado para o embarque. Olhou para o céu cinzento e sentiu a liberdade pulsar dentro dela. A viagem não seria apenas uma mudança física, mas uma transformação profunda. Sentada na poltrona do avião, olhando pela janela enquanto a cidade ficava cada vez menor, Isabela fechou os olhos e fez uma promessa para si mesma: aqui começa o novo. E eu vou brilhar, custe o que custar. Assim, entre o silêncio e a expectativa, a jornada da mulher que foi trocada no altar ganhava um novo capítulo. Um capítulo onde o amor próprio, a coragem e a reinvenção seriam as verdadeiras estrelas. Capítulo 8 – A voz que ecoa no mundo. Após o lançamento do livro, Isabela viu sua rotina mudar drasticamente. A mulher que antes andava pelas ruas anonimamente agora era parada por estranhos que a reconheciam, agradeciam e se emocionavam. Muitos diziam: sua história salvou a minha, você me deu coragem, eu renasci porque você mostrou que é possível. Cada rosto, cada abraço e cada palavra reforçavam o motivo pelo qual ela havia compartilhado sua dor. Era como se, ao se despir emocionalmente diante do mundo, ela tivesse concedido permissão para que outras pessoas também o fizessem. Em uma tarde chuvosa, recebeu um convite inesperado. Uma editora internacional queria traduzir e distribuir o livro em vários países. Flores do Concreto passaria a tocar corações em outros idiomas, e, junto disso, veio o convite para uma turnê de palestras pela Europa e América Latina. No entanto, com o sucesso, também vieram os desafios. Isabela começou a sentir o peso das cobranças, da exposição e das decisões importantes. Ela já não era apenas Isabela, era símbolo, era espelho, era referência. E isso exigia mais do que apenas coragem, exigia equilíbrio. Durante sua passagem por Buenos Aires, numa conferência de empoderamento feminino, ela conheceu uma mulher chamada Camila. Empresária, lésbica, ativista e mãe de 2 filhos adotivos. Camila era diferente de tudo que Isabela conhecera: intensa, direta, gentil. Nos intervalos da agenda apertada, elas começaram a se encontrar. Conversas longas, risos espontâneos, silêncios confortáveis. Camila não conhecia a Isabela dos palcos. Conhecia a mulher de verdade. E isso a encantava. Numa noite, à beira do Rio da Prata, Camila disse: você sempre fala de flores que nascem do concreto, mas já percebeu que às vezes o concreto também precisa de cor? E talvez, você seja essa cor na minha vida. Isabela sorriu, tímida. Aquilo mexeu com ela de um jeito inesperado. Ela nunca tinha vivido um amor verdadeiro, livre, honesto. Tudo sempre foi medo, engano, máscaras. Ali, diante de Camila, sentia-se leve. Pela primeira vez, pensava: será que posso amar de novo? Após o lançamento do livro, Isabela viu sua rotina mudar drasticamente. A mulher que antes andava pelas ruas anonimamente agora era parada por estranhos que a reconheciam, agradeciam e se emocionavam. Muitos diziam: sua história salvou a minha, você me deu coragem, eu renasci porque você mostrou que é possível. Cada rosto, cada abraço e cada palavra reforçavam o motivo pelo qual ela havia compartilhado sua dor. Era como se, ao se despir emocionalmente diante do mundo, ela tivesse concedido permissão para que outras pessoas também o fizessem. Em uma tarde chuvosa, recebeu um convite inesperado. Uma editora internacional queria traduzir e distribuir o livro em vários países. Flores do Concreto passaria a tocar corações em outros idiomas, e, junto disso, veio o convite para uma turnê de palestras pela Europa e América Latina. No entanto, com o sucesso, também vieram os desafios. Isabela começou a sentir o peso das cobranças, da exposição e das decisões importantes. Ela já não era apenas Isabela, era símbolo, era espelho, era referência. E isso exigia mais do que apenas coragem, exigia equilíbrio. Durante sua passagem por Buenos Aires, numa conferência de empoderamento feminino, ela conheceu uma mulher chamada Camila. Empresária, lésbica, ativista e mãe de 2 filhos adotivos. Camila era diferente de tudo que Isabela conhecera: intensa, direta, gentil. Nos intervalos da agenda apertada,
elas começaram a se encontrar. Conversas longas, risos espontâneos, silêncios confortáveis. Camila não conhecia Isabela dos palcos. Conhecia a mulher de verdade. E isso a encantava. Numa noite, à beira do Rio da Prata, Camila disse: "Você sempre fala de flores que nascem do concreto, mas já percebeu que às vezes o concreto também precisa de cor? E talvez, você seja essa cor na minha vida." Isabela sorriu, tímida. Aquilo mexeu com ela de um jeito inesperado. Ela nunca tinha vivido um amor verdadeiro, livre, honesto. Tudo sempre foi medo, engano, máscaras. Ali, diante de Camila, sentia-se leve. Pela primeira vez, pensava: será que posso amar de novo? Os dias seguintes foram preenchidos por mais compromissos, encontros com leitores e entrevistas. A editora em Paris havia programado uma noite de autógrafos no histórico Théâtre de L'Odéon, e Isabela foi recebida com flores, aplausos e lágrimas. Sua história tocava vidas, e agora, seu rosto era símbolo de superação em dezenas de capas de revistas. Mas, por dentro, algo ainda faltava. O sucesso externo não preenchia o vazio interno. A jornada de cura, como ela aprendeu, não era linear. Foi então que, em meio a uma dessas noites silenciosas no hotel em Lisboa, onde ficaria por alguns dias antes de seguir para Londres, Isabela decidiu escrever novamente. Mas dessa vez, não um novo livro. Decidiu escrever uma carta. Era para Camila. A carta falava sobre medos. Sobre o trauma do passado. Sobre como nunca havia se sentido digna de um amor leve. Contava sobre a dor de ter sido trocada, descartada, humilhada, e como isso a fez desacreditar em qualquer forma de afeto. Mas também falava sobre esperança. Sobre como Camila havia reacendido nela um desejo que nem sabia que ainda existia, o de ser feliz com alguém. Isabela postou a carta com as mãos trêmulas. E decidiu: se Camila respondesse, ela ouviria seu coração. Enquanto esperava, voltou sua atenção para o próximo desafio, uma palestra no Parlamento Europeu sobre violência psicológica contra mulheres. Era um dos eventos mais simbólicos de sua carreira. Ali, não falaria apenas como vítima, mas como agente de transformação. Dias depois, de volta ao hotel, ao abrir a porta, encontrou uma caixa simples com um envelope por cima. Era a resposta. Camila escrevera poucas palavras. Sim, você pode amar de novo. E eu estou aqui, se você quiser caminhar comigo. Isabela fechou os olhos e, por um instante, sentiu-se livre. Não havia mais sombras, nem correntes. Apenas o som suave de uma nova chance batendo à porta. Ela sorriu ao lembrar das palavras de Camila à beira do rio. Agora, aquilo não era só metáfora. Era realidade. Nas semanas seguintes, começaram a trocar mensagens, depois chamadas de vídeo, e enfim decidiram se reencontrar. Escolheram Roma, cidade neutra para ambas, cheia de história, arte e simbolismo, como elas. O encontro foi leve, risonho e verdadeiro. Sentadas na escadaria da Piazza di Spagna, rodeadas por turistas e pôr do sol, Isabela segurou a mão de Camila e disse: "Eu tenho medo, mas também tenho coragem." Camila respondeu: "Então temos tudo o que precisamos." A relação floresceu devagar. Respeitosa, sem pressa. Isabela aprendeu, com Camila, que o amor não era feito de promessas grandiosas, mas de gestos diários. Não era sobre resgatar, mas caminhar lado a lado. Enquanto isso, sua carreira continuava a crescer. Um documentário sobre sua história foi indicado a festivais internacionais. Surgiram convites para colaborações com ONGs, instituições educacionais e até campanhas públicas de combate à violência emocional e psicológica. Mas, o que mais a emocionou, foi receber cartas de mulheres de comunidades carentes, de periferias, de pequenas cidades, dizendo: "Você me representa." Ali, Isabela entendeu o poder do que havia construído. Sua dor tinha virado ponte. Sua história tinha se tornado espelho. E, ao lado de Camila, ela sentia, finalmente, que era possível recomeçar, sem apagar o passado, mas usando como base para algo muito maior. Capítulo 9 – Quando a voz se torna movimento. Os dias em Roma passaram rápido demais para Isabela e Camila. Entre cafés em ruelas estreitas e visitas a museus renascentistas, os sentimentos antes guardados se tornavam palavras ditas sem medo. Isabela, que havia aprendido a calar a dor por anos, agora descobria o poder de falar o amor em voz alta. Mas o retorno à realidade não demorou. Ao voltar para Lisboa, onde temporariamente fixara sua base, Isabela encontrou sua agenda ainda mais cheia.
O documentário sobre sua trajetória havia sido selecionado para o Festival de Cannes e ela receberia uma homenagem da ONU Mulheres pelo seu trabalho de conscientização. Era tudo grandioso, mas também exaustivo. Aos poucos, percebeu o quanto estava sendo puxada para um lugar de exposição contínua, onde cada palavra sua era analisada, cada gesto interpretado. A mídia queria transformar sua dor em espetáculo. E Isabela, mais uma vez, teve que fazer escolhas difíceis. Ela sentou com sua equipe e foi clara. Quero continuar meu trabalho, mas sem me perder. Não sou um produto. Minha dor tem limites. Com isso, recusou alguns contratos milionários, recusou entrevistas sensacionalistas e focou em projetos que realmente representassem sua essência. Criou uma fundação chamada Raízes do Concreto, destinada a oferecer apoio psicológico, jurídico e educacional a mulheres vítimas de abuso emocional e psicológico. A ideia era transformar não só a própria dor, mas também criar estruturas para que outras pudessem florescer. Camila foi fundamental nesse processo. Mesmo morando em Buenos Aires, ela fazia questão de apoiar cada etapa do projeto. Estava presente por videochamada nas reuniões, ajudava na parte administrativa e, acima de tudo, cuidava de Isabela nos momentos em que ela esquecia de cuidar de si mesma. Você está criando algo gigante, dizia Camila. Mas lembre-se que até as raízes precisam de descanso para crescer. Numa dessas pausas merecidas, Isabela decidiu viajar até uma vila no interior do Alentejo. Silêncio, natureza, céu estrelado. Era o oposto de tudo que vivia. Levou apenas um caderno e algumas roupas leves. Passou dias escrevendo à mão, caminhando por trilhas, cozinhando para si mesma. Foi lá que escreveu o primeiro rascunho de seu segundo livro, A Voz que Não Silenciou. Ao contrário do primeiro, que era autobiográfico, este trazia histórias de outras mulheres. Algumas que ela conheceu em suas palestras, outras que chegaram por cartas e mensagens, e algumas ficcionais, inspiradas por tantas vozes caladas ao longo da história. Ao voltar para Lisboa, decidiu que o livro seria lançado de forma coletiva. Cada capítulo viria com o nome da mulher que o inspirou, e parte dos lucros seria revertida para as protagonistas ou suas famílias. Esse gesto, simples e revolucionário, fez com que o livro se tornasse um fenômeno antes mesmo de ser lançado. As pré-vendas bateram recordes. As mulheres sentiam que estavam, pela primeira vez, sendo vistas. E não só isso, estavam sendo ouvidas. Isabela percebeu que sua missão tinha evoluído. Antes, ela contava sua história para sobreviver. Agora, contava histórias para que outras pudessem viver. Fim do capítulo 9, quando a voz se torna movimento. Na noite de lançamento do livro, com o teatro lotado e todas as luzes voltadas para ela, Isabela não se sentia mais vulnerável. Sentia-se inteira. Depois do discurso, ela desceu do palco e caminhou até Camila. Sem dizer nada, apenas a abraçou, um abraço que carregava todos os silêncios curados, todas as dores transformadas em raízes e flores. Era o reencontro de duas almas que se permitiram crescer, separadas e juntas. Alguns meses depois, Isabela foi convidada a discursar na Assembleia Geral da ONU. O mundo inteiro a assistia. Ao invés de falar sobre suas conquistas, ela contou a história de uma jovem mulher que havia sido trocada no altar, desacreditada, humilhada, mas que decidiu, com coragem, reescrever o próprio destino. Suas palavras foram traduzidas em mais de 20 línguas. Mas o que mais ecoou foi a verdade crua e serena em sua voz. Ela terminava dizendo: trocaram-me como se eu fosse descartável. Mas foi nessa dor que encontrei minha força. E hoje, se sou algo, não é por quem me rejeitou, mas por quem eu escolhi me tornar. E escolhi ser livre. Após o discurso, milhares de mulheres ao redor do mundo escreveram mensagens dizendo: obrigada por falar por nós. E, naquele momento, Isabela entendeu que nunca foi sobre um altar, foi sobre todo um mundo que precisava mudar. Ela não precisava mais de validação. O amor que encontrou em si mesma e nos outros era suficiente. E mais do que isso, era transformador. Isabela não foi só trocada. Ela foi renascida. E agora, o mundo inteiro florescia com ela.